É isso mesmo. Então, uma obra delicada é tratar com as mentes humanas. Uma tarefa extremamente importante é a dos pais quanto à criação dos filhos. Ao chegar um bebê numa família, pai e mãe têm uma mente 0 quilômetro para atuarem sobre ela. Que responsabilidade e que oportunidade linda de criar uma criança com bom modelo de ser humano. As lições que as crianças aprendem na infância, as palavras e condutas dos adultos que cuidam delas, exercem um impacto forte sobre a mente delas e dificilmente serão apagadas na vida adulta. Mas não é raro nos depararmos com pais e mães impacientes que gritam com as crianças pequenas na rua, ou no mercado, ou na calçada, ou no parquinho. Parecem adultos histéricos. E pior, existem alguns que beliscam ou dão um aperto no braço da criança só porque ela pediu alguma coisa. Eu sou testemunha disso, infelizmente, com alguma frequência, e é revoltante. Parece que esses pais e mães agressivos não estavam preparados para assumir essa tarefa tão sublime. Parecem crianças irritadas e impacientes cuidando dos filhos. Uma coisa é você, pai e mãe, estar irritado certo dia e, sem querer, perder a paciência com seu filho e gritar com ele, o que configura um abuso verbal. Outra coisa é isso se tornar uma regra, uma rotina, um costume. No dia em que você perder o controle e atuar de forma abusiva com seu filho, sua filha, com seu filho jovem, peça perdão a ele, a ela, pelo seu ato descontrolado. Não tente justificar dizendo algo, por exemplo, ah, filho, me desculpe, eu gritei com você porque eu estava irritada com seu pai e me descontrolei. A sua irritação com seu marido não justifica o abuso verbal com seu filho. Se você sempre tentar desculpar sua perda de autocontrole emocional praticada contra seus filhos dessa forma, ao eles se tornarem adultos, eles vão repetir a mesma coisa, ou seja, copiam o descontrole do pai e da mãe e vão gritar com pessoas, amigos, empregado, patrão, colega de trabalho, e tentarão se desculpar, tirando a responsabilidade deles de exercer o controle emocional. Filhos copiam comportamentos bons e ruins do pai e da mãe, ou da pessoa mais importante que cuida. Não é justo depois reclamar do filho ao ele se tornar um adolescente complicado, sem controle, se o pai ou a mãe ou ambos ensinaram isso para ele com a sua própria conduta. A tendência forte de seu filho ou da sua filha se comportar na vida adulta não vai ser parecido com a do vizinho ou da professora. Ele vai se tornar o que é em função de uma herança genética, epigenética, qualidade da vida afetiva com vocês, pais, nos primeiros anos da infância, e em função do que ele copiou, do que a criança copiou, do que observou em vocês. Não tem como fugir disso. No segundo caso, se você, como pai e mãe, repetidas vezes, rotineiramente, perde o controle emocional e grita, faz escândalo, ataca o filho com palavras duras, critica e deprecia seu marido ou sua esposa na frente da criança ou do jovem, isso é abuso verbal, é uma violência emocional e precisa ser interrompido e tratado. Seus filhos não têm culpa dos problemas pessoais que vocês trouxeram para dentro do casamento. Eles não têm culpa dos seus problemas no casamento. Os filhos não têm culpa dos problemas que os pais tinham antes de casar e dos que surgiram no casamento. Isso os pais devem resolver para não afetar a educação de suas crianças. Senão, a história de sofrimento e formação de neurose se repete na geração seguinte. Para ter melhor saúde mental nas crianças, pai e mãe têm que evitar a repetição em seus filhos de condutas ruins que viram nos seus próprios pais lá atrás. Pai e mãe não têm o direito de serem brutos, grosseiros, rudes com os seus filhos. Precisa aprender a lidar com o impulso agressivo e não deixar que eles diariamente os levem a perturbar a mente das crianças. Não adianta colocar seu filho numa psicóloga e tirar o corpo fora. Tem pais que dão mau exemplo de conduta emocional, com isso influencia o filho que passa a ter também problemas de comportamento, e depois esse pai, essa mãe, quer que a professora na escola resolva o problema de comportamento do filho, ou quer que o psicólogo faça isso, enquanto que esse pai, essa mãe, deixa a criança lá na escola ou deixa lá no consultório psicólogo e vai dar uma voltinha no shopping sem perceber que a conduta ruim de si mesmo, imatura, colaborou para o problema do comportamento nessa criança, nesse jovem. Você acha que uma criança adoece emocionalmente do nada?
O sofrimento emocional dos filhos tem muito que ver com a relação pai, mãe e filho. A escritora Ellen White, ela dá um testemunho pessoal. Ela viu uma cena e ela falou o seguinte dessa cena, vê na sua tela. Eu vi uma mãe arrebatar da mão de seu filhinho alguma coisa que lhe estava dando prazer especial. E a criança não sabia o que fazer. Caiu num choro por ter sido maltratada e prejudicada. Então, o pai, para dar fim ao choro, castigou-a sem piedade. No que respeita às aparências exteriores, a batalha havia terminado, mas a luta deixou sua impressão na terna mente da criança e não poderia apagar-se facilmente. Eu disse para a mãe: a senhora foi muito injusta com o filho. Feriu-lhe a alma e ele perdeu a confiança que tinha com você como mãe. Como isso se restaurará, eu não sei. Então você viu como que essa mãe foi imprudente, impulsiva, áspera, agressiva, imatura? Foi dominado pelos seus próprios sentimentos, não teve cautela. A maneira de agir desse adulto foi negativa, né, e ativou emoções ruins na mente dessa criança. E essa autora continua dizendo assim: veja na sua tela aí. Agir movido pelo impulso no governo de uma família é a pior das práticas. Quando os pais contendem com os filhos desse modo, dão começo a uma luta muitíssimo desigual. Como é injusto jogar os anos e a maturidade de força contra uma criancinha indefesa. Cada exibição de ira por parte dos pais confirma a rebelião no coração da criança. Não é por um ato isolado que é formado o caráter, mas pela repetição de atos é que se estabelecem hábitos e se confirmam o caráter. Está num livro muito interessante chamado Mente, Caráter e Personalidade, dessa autora Ellen White. Então, saúde mental tem muito que ver com ter as emoções, mas não deixar que elas nos tenham. Como que se faz isso? Bom, eu já apresentei vários programas claramente, vários blocos aqui falando sobre isso. Você pode ver de novo lá no youtube.com/claramente.nt e você vai achar alguns sobre esse tema. Também visite o meu site doutorcesar.com, onde eu coloquei artigos falando sobre isso. Agir movido pelo impulso pode ser bom em situações emergenciais, quando você toma uma atitude para salvar alguém de algum problema, sei lá, um afogamento, um desmaio, um engasgo, né? Ou uma situação urgente. Mas no dia a dia, atuar impulsivamente é um risco e se torna um abuso e machuca as pessoas. Veja que no texto, a autora explica que quando um pai ou mãe age movido por impulso, se estabelece uma luta muito desigual, porque será um adulto descontrolado confrontando uma criança indefesa. O que isto pode gerar na criança se for algo constante? Em algumas, poderá surgir um estado melancólico, depressivo, de desrespeito pessoal, autodesvalorização, enquanto que em outras poderá criar revolta e rebeldia. Cuide bem de sua criança. Faça o melhor que puder por ela. Ofereça carinho, limite, disciplina, cuidados físicos e orientação espiritual. Você pode fazer isso. Deus vai te ajudar nisso. Corrija seus maus comportamentos, porque seus filhos não são culpados deles. Eles são criaturas que o Senhor Deus permitiu virem à sua vida para você cuidar deles para esta vida e para o céu. Bom, era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Até o próximo, claramente, se Deus quiser.